O Bruno Salvador, com a venda do André, vão pagar o transfer ban do Corinthians? Me responda. Brunão, bora falar sobre o André? Vários setoristas do Timão e também a imprensa inglesa afirmando que a negociação está bastante avançada. A nova cifra de 13 milhões e meio de libras ou mais de 90 milhões de reais, né? O que eu fiz? Entrei em contato ontem e hoje com o Diogo Silva. O Diogo é o representante do André. É o cara que está tentando, desde o primeiro semestre, convencer o presidente Osmar Stabile a fechar o negócio. Num primeiro momento, com o Milan. O Diogo, inclusive, teve um desgaste muito grande com o Stabile, porque o Corinthians havia aceitado a proposta de 17 milhões de euros do Milan. A repercussão foi muito negativa entre torcedores. O Dorival, vocês vão lembrar, disse publicamente que seria um erro vender. O que o Stabile fez? Ele desfez o acordo. E ficou muito ruim para o Diogo, né, que tinha toda a tratativa fechada com o Milan. Pois bem, o tempo passou, o André se machucou, voltou, se machucou de novo, agora inclusive está indisponível. E surgiu uma proposta do Nottingham Forest. O problema é que, segundo o representante do atleta, e isso eu ouvi do próprio Diogo Silva, hoje a proposta do Forest está distante dessa que está sendo divulgada por todo mundo. 12 milhões de euros fixos sem bônus. Qual é a lógica de o Corinthians vender um atleta por 12 milhões de euros, tendo recusado no primeiro semestre 17 milhões de euros? O que o Corinthians fez? Olha, vamos fechar por 13 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus? A contraproposta do Corinthians foi recusada pelo Forest, e os clubes estão tentando chegar num acordo. Detalhe importante, hoje o Forest está impedido de registrar novos atletas estrangeiros, o limite já está comprometido. E a ideia do Forest era passar a contar com o André apenas a partir de janeiro de 2027. Por conta disso, qual que era a estratégia do Corinthians? Tentar fazer com que esses 4 milhões de euros em bônus fossem recebidos com atuações do André dentro do próprio Corinthians. Olha, vocês pagam 13 milhões de euros e os 4 milhões de euros a gente condiciona a metas aqui. E aí basta colocar o André para jogar, que ele, entrando em campo, garante mais 4 milhões de euros. Só que o Forest não está pensando em fazer essa operação com tais cifras, tá? O Edmar José, se o Corinthians vender o André, ele vai pagar os bans para tentar reforçar o elenco ainda para a Libertadores. É uma possibilidade, tá? Embora o Corinthians tenha hoje muitos problemas, se ele vende o André pelos 13 milhões de euros fixos, ele tem 13 milhões, quer ver? Vamos fazer essa conta rapidinho, quer ver? Ó? 13 euros em reais. Ele tem 78 milhões de reais. É importante lembrar que o Corinthians é dono de 70%, mas vamos entender que os 78 milhões fiquem para o Corinthians, tá? Ele consegue pagar os 15 milhões de reais que ele deve para os atletas, embora a grana nunca venha à vista. Mas aí o Corinthians poderia pegar, por exemplo, uma antecipação de recebíveis. E aí os 78 vão virar 65. Mas tudo bem, vamos trabalhar com 65. Ele paga os 15 que ele deve para o elenco, viram 50. Ele paga os 25 em transfer-ban, viram 25 milhões de reais. E ainda sobram esses 25 para pagar uma série de outras pendências. Mas para pelo menos permitir ao Corinthians sonhar com contratações ainda nessa janela, que se encerra em 11 de setembro, tá bom? O Edson de Souza, Cebolinha cairia como uma luva no Corinthians, concordo, seria titular absoluto de vários clubes brasileiros, né? O problema é a grana. Gabriel Vargas, oi Nicola, tudo bem? Novidade no Corinthians, você acha que o Yuri Alberto vai para o jogo do Corinthians contra o Santos? Ele passaria por um exame de imagem nessa quarta-feira, só para confirmar que a lesão muscular de grau 2 estava completamente sanada. A tendência é que de fato ele jogue contra o Santos no domingo na Neoquímica Arena. Yuri que faz muita falta, né? Nos 7 jogos sem ele, foram só 7 gols marcados. E a verdade é que o Corinthians não tem no Pedro Raul, não tem no Guinegão, não tem no Lingard, jogadores confiáveis, tá? Pedro Afonso Almeida Franco, membro do canal do Nicola e torcedor do Corinthians. Boa noite, Nicola. Eu acho que sou a favor de uma SAF no Corinthians. Eu também. Por quê? Vai acabar a mamata, mas sou a favor, tipo uma Crefisa da vida. Exemplo, abraços, campeão. Eu acho que o Corinthians, o São Paulo, o Santos, entre outros, só terão solução se transformarem em SAF, tá? Eu não acredito mais nesse modelo associativo para esses clubes. Outro dia até conversei com um dos candidatos à presidência do Corinthians, e ele dizia, não, Nicola, ainda é possível, se o Corinthians tiver alguém que não roube, alguém que seja sério, alguém que bata de frente com tudo que está acontecendo, é possível reverter o quadro. Eu disse, caramba, e eu não boto mais uma fé não, tá? Leonardo Barbosa, boa noite, Nicola, novidades no Timão, transfer ban, salários.
Cara, acho pouco provável que exista tempo para que o Corinthians consiga contratar atletas. Nessa semana, o Marcelo Paz deu uma entrevista, citando 2 jogadores que foram oferecidos, o El Shaarawy, atacante italiano que foi da Roma, e o Bakayoko, volante que jogou em vários dos grandes clubes do mundo. Bakayoko que não joga há um tempão, tá? Para mim, uma fria danada. Vai contratar o volante que vai demorar um tempão para entrar em forma, a temporada já acabou, enfim. Currículo foi grande, hoje já não é mais. E aí, só para completar, por que eu acho que não vai haver tempo hábil para a contratação de atletas, a menos que o Corinthians feche uma venda muito boa. Hoje o Corinthians precisa de 15 milhões de reais para pagamento das dívidas com os atletas e de outros 25 milhões de reais para os 3 transfer bans que estão ativos. Quero começar com a informação das brabas, né? Porque as brabas estão bravas, meu amigo. Elas foram ontem protestar lá no Parque São Jorge, né? Os jogadores do elenco profissional do Corinthians, né? Do time feminino do Corinthians, elas não receberam, né, os direitos de imagem de junho e de julho, que deveriam cair na conta em julho e em agosto, né, nos dias 15 de julho e nos dias 15 de agosto. A grana não pingou e o Corinthians deve 2 meses de direitos de imagem para as atletas do futebol feminino. Por isso que eu falo, fecha com a Fatal, vai ajudar as meninas. Meu amigo, cada uma, né, velho? Só para vocês terem uma ideia, 15 jogadoras foram ontem ao Parque São Jorge protestar e querer falar com o presidente Osmar Stabile. A Érica, a Vicky Albuquerque, a Gisela, a Thaís Regina, a Ivana e a Lelê, né? Isso ocorreu ontem. A Lelê, o de Paula foi junto, tô brincando. A técnica Emily Lima, né, e a auxiliar Jaqueline e a preparadora física Liliane também estiveram na sede um pouco antes para conversar com as meninas ali. Ficou até um pouco estreito para a Emily, porque as meninas têm reclamado dela e o Corinthians entende que ela também, né, nos bastidores ajudou nesse protesto, e ela está até correndo risco aí de ser demitida. A diretora do departamento, a Iris Cesso, né, também marcou presença no local. Enfim, agora é aguardar, né? O Osmar Stabile prometeu que o dinheiro que vai entrar vai pagar as meninas. Vamos ver se, né, vai pagar o quanto mais rápido possível. Mas é isso, meus amigos, né? As brabas estão bravas. Chegou atrasado até o feminino, hein? Que loucura. Deixa o like, comente aqui embaixo. Corinthians tenta a renovação de contrato do jogador Luca Caramico, ele mesmo, tá? Meio-campista que foi convocado agora para a seleção brasileira. Fez gol, inclusive, com passe do Cauê Furquim, né? Lembrando os bons tempos de base de Corinthians, o Cauê Furquim, que o Bahia tomou na mão grande do Corinthians, por conta desses executivos fracos que sempre estão trabalhando no Corinthians. E as tratativas para renovação, né, segundo a Itatiaia, estão ainda em processo inicial. Ele tem 17 anos, tá? O Luca Caramico é um dos destaques do Sub-17. Em 19 jogos, olha os números, são muito bons. Em 19 jogos, ele tem 17 como titular, fez 14 gols. 14 gols, meu amigo, é isso mesmo, tá? Fez 14 gols e ainda deu 3 assistências. O menino é bom de bola, hein? Ele foi convocado para defender a seleção brasileira, no amistoso contra a Venezuela, né? O Brasil ganhou por 3-0, ele marcou um dos gols e com passe aí do Cauê Furquim. A diretoria correu atrás para renovar, porque ele tem cidadania espanhola e tem sondagens aí do futebol italiano, enfim, é um jogador que corre o risco, né, até ter essa facilidade, né, por ter cidadania, né, europeia, facilita aí, né, para ele jogar lá no futebol europeu. Na verdade, ele tem cidadania italiana, né, e a proposta foi ao contrário. E as sondagens vieram do futebol da Espanha, tá? E também da Itália, né? Então fica mais fácil para ele atuar lá por conta da cidadania italiana. O contrato dele é válido até maio de 2028, prevê multa rescisória de 20 milhões no mercado nacional, facinho de levar aqui dentro, né? Ainda mais com o Grupo City, enfim. 50 milhões de euros para fora, já fica um pouco mais difícil. E ele assinou o primeiro contrato em 2025, e agora a ideia é assinar o contrato profissional. A ideia do Corinthians, né, acrescentando aqui na informação, são 5 anos de contrato que o Corinthians quer renovar com ele. Vamos ver se consegue. Você conhece o Luca Caramico? Se você conhece, comenta aqui embaixo se realmente vale a pena investir bastante nesse menino, tá certo? Olha só, Yuri Alberto voltou a treinar no CT Joaquim Grava. Eu trouxe a informação já no Almoço com a Fiel, quentinha para vocês, que ele voltou a treinar e que vai jogar domingo contra o Santos. Ou pelo menos vai ficar à disposição, né, para o clássico deste domingo na Neoquímica Arena, 4 da tarde, vai ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Lesão de grau 2B, não é uma lesão tão simples não, mas o Yuri Alberto ele gosta de acelerar o processo, então ele estará em campo no próximo domingo. Hoje já treinou normalmente com os companheiros no campo, como eu avisei que aconteceria ontem. Agora, ele só não vai jogar no domingo se realmente acontecer alguma coisa no treino de quinta e de sexta-feira, né, e sábado também, mas principalmente nesses 3 dias aí, é bom o Corinthians ficar de olho, né, se acontecer alguma coisa, fica de fora.
Mas o que me passaram é isso, que ele só não vai jogar domingo se acontecer alguma ocorrência aí nesses 3 dias em relação à parte física dele ou qualquer outro tipo de lesão. Mas o Yuri Alberto, mais uma vez, recuperado aí e à disposição do técnico Fernando Diniz. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha disso. Rapidamente, hein? Proposta por Yuri Alberto, nenhuma. Proposta por Bidon, nenhuma. Ah, Samir, então não tem atualização? Tem uma atualização. Chegou uma sondagem para o Bidon, aquelas ameaças de proposta, mas essas não estão se concretizando. É bom a gente ficar atento com o André também, que apesar da negociação, ainda nada foi colocado no papel. Então, vou falar do André agora, mas queria passar isso para vocês. Pintou uma sondagem da Europa, tá? Um início de conversa, e se evoluir, né, a gente traz mais informações para vocês. Se não, por enquanto, nada mesmo, tá? De Bidon e de Yuri. Mas eu vou falar sobre o André, que aí tem bastante coisa. No caso, o André, informação para vocês exclusiva: o Corinthians ficará com 20% da mais-valia do jogador numa possível venda para o Nottingham Forest da Inglaterra. O valor do jogador, o valor da proposta, pode chegar a 18,6 milhões de euros ou de libras. O Corinthians recebeu uma promessa que vai ser em libras, mas uma fonte do Corinthians me disse que não dá para garantir, só na hora que colocarem no papel. Aliás, o Corinthians não garante nada. A proposta, ela é verbal ainda, não foi colocada no papel. Não chegou a proposta oficial, né, na mesa do Corinthians, timbrada ali com todos os detalhes. O Corinthians tem receio de que tudo que foi conversado, nem tudo seja colocado no papel. Então o Corinthians ainda está cauteloso, né, em relação a essa venda do André. O Corinthians fez algumas exigências: ficar com o jogador até o final do ano, vendê-lo agora, mas ficar com ele até o final do ano, ficar com 20% da mais-valia, que é informação exclusiva nesse blend. O que seria 20% da mais-valia? Ah, o Nottingham comprou por 100 milhões, por exemplo, e vendeu por 200 milhões. Né? A diferença, né, que é uma diferença de 100 milhões, desses 100 milhões o Corinthians ficaria com 20%, tá? E é bastante, 20% da mais-valia, né? Ficaria com 20%, ou seja, né, nesse caso, o Corinthians ficaria aí com 20 milhões de reais. Então é 20% da mais-valia, que é o lucro, na verdade, ali, 20% do lucro, né, do Nottingham Forest da Inglaterra numa possível venda. Então o Corinthians não abre mão dos 20% da mais-valia e não abre mão também, não é que o Corinthians fica com 20% do jogador, fica com 20% da mais-valia. E também só entrega no ano que vem. Por que o valor pode subir de 111 para 130 milhões? Exatamente por conta da moeda. Se a proposta, se tiver no papel que vai ser pago em libras, 18,6 milhões de libras vai dar 130 milhões de reais. 18,6 milhões de reais em euro vai dar 111 milhões de reais. Então tem uma diferença significativa. O Corinthians espera realmente que a proposta ocorra em libras, tá certo? Lembrando que a proposta é 13,6 milhões no ato, mais 2 milhões de euros caso o André atinja 6 partidas com a camisa do Corinthians, e mais 3 milhões de euros caso o André atinja o número X de partidas pelo Nottingham. E aí sim o pacote de 18,6 milhões. Garantido mesmo 15,6 milhões, porque o André vai fazer com certeza esses 6 jogos com a camisa do Corinthians. Então, no total, o Corinthians pode ganhar 130 milhões com a venda do André, caso realmente se confirme a moeda em libras, e o Corinthians com 20% da mais-valia numa futura venda do jogador. Tá aí para você mais detalhes exclusivos no canal Café do Setorista. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.